Começou. Começou de forma, né, diferente, né, Lina, esse programa? Começou. Hoje a gente não vai ter aquele começou em clima de felicidade, de alegria. Mas hoje a gente vai ter um programa especial, um programa diferente, um programa saudosista e um programa de reverência. Nós hoje vamos reverenciar o maior de todos, o maior jogador de futebol de todos os tempos. O Canal Esportes, a TV Mar, preparou um programa especial. Uma das nossas marcas, nós temos muito jornalismo para levar até você. Já dá aquela emocionada. Dá aquela emocionada, porque quando se fala do rei do futebol, que nos deixou ontem, de forma oficial, quinta-feira, aos 82 anos, escolher personagens que participaram dessa história do Pelé, em algum ponto, isso acaba sendo, dentro de um processo natural que o jornalismo proporciona, uma obrigação, uma prestação de serviço e um muito obrigado por tudo que o Pelé fez ao longo desses 82 anos. Um homem que parou guerras. Mais de 1000 gols. Mais de 1000 gols, que veio a Alagoas por 4 momentos. Você sabia disso? Pois é, ontem muita gente não sabia disso e começou a descobrir momentos onde Pelé esteve em Alagoas. Pelé esteve aqui entre nós em 65, em 70, em 95, que pouca gente sabia, e em 2010, sempre com festa, com alegria, com momentos inesquecíveis. Mas que conseguiu, ao longo de sua carreira, driblar vários zagueiros, menos um repórter. E que daqui a pouco nós vamos conversar com ele. A gente tem essa história, também de participação de muitos cronistas nessa presença do Pelé aqui em Alagoas e com a grande contribuição que a TV Mar deu em 2022 com uma de suas séries que faz alusão aos 50 anos do Trapichão. Valmari Vilela daqui a pouco fala com a gente e outros cronistas também, mas é claro que nós temos aqueles que viveram a história de Copas do Mundo, aqueles que participaram da história do futebol juntamente com Pelé, mas naturalmente sempre fazendo menção ao rei do futebol de uma maneira muito positiva. Pois é, você falou bem. Nos 50 anos do Rei Pelé, a TV Mar foi lá e nós temos uma das últimas participações do rei para uma emissora de televisão no Brasil. Então, a gente é diferente. Vamos mostrar o nosso time? Vamos mostrar? Vamos lá, então? Tem um time aqui de primeira Faça linha. a apresentação, a escalação é sua. Não seja o Tite dessa vez, por favor. Vamos lá, a escalação. Falou bem, aqui é a escalação. A escalação tá certo, não é isso? Vamos lá, então, por favor. Ele está aqui com o Fernando James, nosso diretor comercial da TV Mar. Vou pular esse rapaz aqui, viu? Vou pular. Ninguém conhece esse rapaz. Vou pular. É. Daqui a pouco você apresenta, viu? Eu faço questão de apresentar. Apresento ele. Vem pra cá! Márcio Canuto! Fica muita força pra ganhar uma Mas o Arno Oliveira, parceiro, Marcos Rodrigues. Valeu. Nosso Marco Chola. E aí, Fernando James. Eu tentei fazer. Por que esses personagens? Por que esses personagens hoje eles vieram? Cada um tem uma passagem, ou mais de uma, nessa história brilhante do Rei Pelé. Fernando James deu a contribuição dele com um documentário fantástico, disponível através da nossa plataforma no YouTube, no nosso canal da TV Mar, que faz toda a menção dos 50 anos do Rei Pelé. Nós fomos buscar depoimentos também que você aqui, e tenho certeza que nem o Márcio Canuto sabia de situações envolvidas naquele momento, mesmo estando presente, porque cada olhar acaba sendo um olhar. O Arne Oliveira, várias coberturas de Copa do Mundo. Marcos Rodrigues, que teve a oportunidade em 2010, na reinauguração do Rei Pelé, de fazer pergunta também para o rei. E claro, aquele que marcou Pelé de um jeito que nenhum outro zagueiro no mundo. Chegou no aeroporto, Márcio Canuto. Desceu do aeroporto, Márcio Canuto. Na Fernandes Lima, Márcio Canuto. Foi gravar um comercial, quando ele abriu a porta, Márcio Canuto. Rapaz. Foi pro jogo, Márcio Canuto. Chega no vestiário, quem tava lá? Márcio Canuto. Pois é. Quando ele volta pro hotel, Márcio Canuto. A sombra do rei. é onipresente. É um onipresente, Márcio? Responda isso aí, seja bem-vindo. Que prazer, Márcio. Gente, é um abraço muito grande estar aqui com esse pessoal maravilhoso, recordando grandes momentos da minha vida em Alagoas, essa vida generosa desse povo amado, dessa terra querida, né? E essa história que ele contou é verdade. Eu acho que eu fui, vamos assim, um repórter onipresente. Porque é verdade, ele desceu do avião, estava lá eu entrevistando o Pelé. Ele fez o desfile em carro aberto, lá estava o Canutinho, né? Chegou no hotel, lá estava eu. Foi inaugurar um banco que ele era de propaganda, eu entrevistava. Aí no outro dia que ele chegou no estádio Pelé para a inauguração do estádio, eu estava presente. Ele entrou em campo também, porque
ele saiu um pouco antes, que eu tinha um compromisso no Rio de Janeiro, que eu já vi naquela época. Nós estamos falando em 70, para levar direto para o programa. Eu não sei se era o Fantástico já naquela época. Aí eu sei que na última vez que ele estou no vestiário que eu estou, ele faz, ô menino, tu ainda tem alguma pergunta para me fazer? Pô, estou diante do Pelé. Eu vou perder essa oportunidade quando disser 200 mil, mas vou estar lá junto. E de todos aqui presentes, Alexandre Lino, amigos telespectadores, Fernando James, o nosso Arne Oliveira e o Marcos Rodrigues, mas Márcio Canuto foi o único que, atuando, teve a oportunidade de ver Pelé jogar. Como era o Pelé? Rapaz, quem não viu, até emocionante, né? Quem não viu o Pelé jogar não sabe o que perdeu, né? Eu vi Pelé jogar pela primeira vez nesse amistoso contra o CRB. 0-0 no primeiro tempo. O estádio na Pajuçara, tomado de gente. Nas laterais venderam cadeira, como fosse cadeira numerada, era você ter direito à cadeira. Termina o primeiro tempo, eu com a cara espremida no alambrado com meu pai, né? E termina 0-0. Aí existem duas versões. Uma de que, ao descer ao vestiário, né, ele foi xingado. Ó, Pelé, 0-0, cadê o Pelé? Aí outra que, ao começar o segundo tempo, ao começar o segundo tempo, o Zé Luiz, que era um zagueiro do CRB, uma figura doce, uma elegância, um diplomata fora de campo. No campo era de uma ignorância que você não imagina. Aí o Zé Luiz deu uma sapatada, deu uma falta violenta e desnecessária do jogador do Santos. Aí o Santos começou a jogar bola. Com 8 minutos o Pelé fez um. Eu sei que terminou 6-0 porque o Santos parou. 2 gols do Pelé, 2 gols do Coutinho, um de Toninho Guerreiro e um de Peixinho fechando a goleada. E o CRB tinha um belo time, era de Seu Arruda, Guinhaz, Zé Luiz, Evandro. Era um time maravilhoso, o time do CRB, maravilhoso para consumo local. Mas ele estava diante do maior ataque que o mundo já viu. Eu sou santista exatamente por ter visto mais de uma vez esse time do Santos jogar. Aí você tem Gilmar, tinha Mauro, tinha Orlando, que inclusive foi técnico do CCA aqui. Quer dizer, era um time fantástico. O time do Santos era imbatível. Tanto que ganhou todos os títulos que disputou praticamente, né? E esse foi o Pelé. Antes disso, tem uma história que me marcou muito com o Pelé. Não só o jogador, mas a figura extraordinária que ele era. O que acontece? Eu estava já trabalhando na imprensa, já estava começando. E eis que chega o Santos, Pelé no auge. E eu consigo com ele. Veja só, aquele menino, eu digo que tem 19 anos, né? Botava até costeleta para parecer mais velho. Deixei de começar a barba. O Pelé destina 1 hora da vida dele no antigo Parque Hotel para me dar uma entrevista exclusiva, 1 hora com aquele rapaz, aquele garoto que não era ninguém, hein, entendeu? Ele deu entrevista, você deu essa entrevista, foi fantástico. Então você mostra o quanto ele era. Eu fui cobrir pela Gazeta de Alagoas as eliminatórias de 69. Terminava o treino, porra, era um treino puxado, era as férias do João, né? As férias do Saldanha. Então ele terminava o treino, ele atendia todo mundo, era entrevista, era gente pedindo autógrafo, era gente... Tudo isso acontecia. E o Pelé tinha a maior paciência do mundo de atender todo mundo. Todo quem procurava ele atendia, né? Aí eu faço até um paralelo com o que hoje acontece, né? Hoje você vai pegar um jogador meia boca, né? Vai querer uma entrevista, ele vai dizer nada. Você precisa de entrevista para ilustrar seu material. Aí você tem que falar com o assessor do jogador, com o agente do jogador, com o empresário, com o assessor do clube para conseguir uma entrevista. Pelé fazia isso com a maior naturalidade. Então, Pelé é realmente, eu digo sempre assim, Pelé não morreu, Pelé é imortal. Morreu o Edson, ficou o Pelé para a vida toda, né? E aí ele é perpetuado também por essa generosidade, por esse, não é nem generosidade, é reconhecimento do povo de Alagoas, que é o estádio Rei Pelé, que já provocou polêmica e cada vez mais percebe que era uma homenagem extremamente injusta, é um reconhecimento ao maior de todos. Como dizia o Pepe, né?
Eu sou o maior artilheiro do Santos. Sabe dessa história do Pepe, né? Eu sou o maior artilheiro do Santos. Porque o Pelé não vale, porque o Pelé é de outro planeta. E é verdade. Era uma figura extraterrestre. Esse reconhecimento, Fernando James, você foi importante também durante 2022. Pode deixar, Márcio, com ele esse recado. Eu quis ser gentil. Mas se você quiser conduzir o ar também. Não. Fica à vontade. Márcio Rodrigues, ele também na história. O Fernando, você trouxe também, ao lado, claro, de todos os personagens da TV Mar, uma grande contribuição de 50 anos do Estádio Rei Pelé, que naturalmente tinha também Pelé sendo mencionado, óbvio, né? Foi realmente um momento marcante para a TV Mar em 2022, né? É verdade. A gente começou desde 2020, nós começamos a fazer um trabalho muito especial aqui na TV Mar, né, Viderlan? Justamente para a gente mostrar os alagoanos para Alagoas. E aí a gente desenvolveu, juntamente com a produção, com a Patrícia, com todos que fazem parte aqui da TV Mar, alguns projetos interessantes, algumas séries. E uma delas foi a série Rei Pelé 50 anos. E aí eu disse, poxa, se a gente for fazer a série Rei Pelé 50 anos e não for ouvir o Pelé, não vai ser uma série, né, condizente à altura dele. E aí eu recorri a um amigo, a esse grande amigo, o Márcio Canuto. Eu disse, Márcio, eu estou precisando, rapaz, ouvir o nosso... Foi. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Foi. Eu disse, Márcio, rapaz, estou precisando do depoimento do Pelé. Aí ele disse, olha, o Pelé, a gente vai através dele, através de um assessor que é amigo meu que mora em Santos. E aí o Márcio me passou o telefone desse assessor, e eu falando com ele por telefone durante alguns dias, e o Pelé naquele momento tinha perdido o irmão. E o assessor dele me dizia, ele não está bem em função da perda do irmão, está em depressão, mas um dia que ele acordar bem, eu vou pegar a fala dele para ele compor esse projeto aí do Rei Pelé 50 anos. E assim foi feito. Certo dia o assessor dele me liga e diz, Fernando, eu acabei de gravar com o Pelé, ele agradeceu muito a você e a TV Mar, a lembrança, né, que vocês estão tendo aí no nome dele pelos 50 anos do Estádio Rei Pelé, e mandou esse vídeo. E aí foi a consagração da nossa série Rei Pelé 50 anos. Essa série que foi uma série maravilhosa, que marcou época aqui em Alagoas, inclusive tem a participação também do Márcio Canuto, que ele, né, viveu toda a vida dele como cronista, como repórter no Rei Pelé, e foi um momento muito importante. Inclusive o Zagallo também participou dessa série. Nós temos esse material aí que vamos colocar daqui a pouco. Tá? Então foi um momento importante que agradeço aqui de público ao nosso amigo Canutão, que se não fosse por ele, nós não teríamos chegado ao nosso Rei Pelé. Eu diria que... O homem que usou a maior boca de sino, que era a calça da... eu lembro dessa foto. Essa foto é polêmica aí. Que tem do Márcio, o Márcio é impressionante. Só boca de sino. Isso é estiloso. Boca de sino. Estiloso. Agora era a única boca de sino que não cobria o pé, porque o pé dele era maior que a boca de sino. Mas os modelos aí, os arquivos já mostram isso. Guarda Oliveira, fala aí rapidamente também desses seus anos dedicados à comunicação esportiva, que é muito importante. Você também tem, assim, ao lado do Márcio, uma contribuição muito grande. E Pelé, na sua vida, como é que foi a sua história exatamente ao longo desses anos com o Pelé? Vendo, né, porque 70... Mas tomei conhecimento que você, como comentarista, você perguntou o Pelé. Mas eu tinha 7 anos, aí não dava para testemunhar o Rei Pelé. Sim. Né? Foi um momento apoteótico, né? A inauguração, 30, 40 mil torcedores. Mas o grande momento, assim, você vê o Pelé, né? Você passa a ter a noção do que ele significava pelo tamanho, não era do tamanho do Márcio, né? Era um cara de uma estatura média, mas quando você viu o Pelé em campo, pelas imagens, dos filmes, tudo que a gente vê hoje que nos encanta, é um touro indomável, né? É o cara que ia pra cima, o cara que desafiava, mas você não via um Pelé violento, até aquele momento que o uruguaio fez aquela falta, o pisou, ele deu aquela cotovelada elegante, que quem terminou sendo beneficiado na falta foi o Brasil, porque a falta terminou sendo colocada pelo árbitro como tivesse sido do jogador do Uruguai. Mas tem um detalhe, Márcio, em 93, Marcos Rodrigues, né, foi no estádio do Maracanã. Eu estava com o Reinaldo Cavalcante, com o nosso querido Antônio Torres e com o famoso BTP, né? O nosso microfone, né, Márcio? Aquilo era um exercício de musculação, né? Exatamente. Eu pesava quase 1 quilo, quando você pegava, depois 3 quilos, 4 quilos. Eu deixei a cabine, porque foi naquele jogo Brasil-Uruguai que o Romário marcou 2 gols e o Brasil foi para a Copa dos Estados Unidos naquela volta em do Romário. 93. Em 93. Eu fui até o bebedouro do Maracanã, da área de imprensa, e quando eu estou chegando, Pelé está chegando também.
Eu não podia perder a oportunidade jornalística naquele momento. Permiti que ele tomasse água primeiro, enquanto eu chamava o companheiro Reinaldo Cavalcante, que passou a bola para mim, e eu fiz a entrevista sobre o momento, a importância do jogo. Ele não era mais um jogador, era um comentarista, né? Mas era o Pelé, né? Como é até hoje, vai ficar sendo para sempre, né? Então esse foi um grande momento. E o outro momento, o Márcio falou, vocês falaram com relação à gentileza, né? Porque às vezes você está numa mesa redonda, um bate-papo, uma solenidade, as pessoas são gentis, mas o convívio você não sabe. Mas na saída do Mineirão, em outro jogo, eu estava com o Max Suderani e com o Antônio Torres, né? E o pessoal de Três Corações estava esperando o Pelé passar para fazer uma saudação. Nossa, aí quando eu parei, porque um rapaz gritou que Três Corações saudava, se orgulhava dele, isso alto. Pelé já estava entrando no carro, ele desceu, ele subiu assim na porta do carro, né, saudou com muita emoção, e você via, né, que aquilo era o Pelé, era o homem, né, a gentileza. Tem uma foto, você vê os dois brilharem de alegria, do Pelé com o Márcio, os dois abraçados. Você vê que aquilo ali não é uma coisa provocada só pela foto, é uma coisa natural. Esses momentos do Pelé assim, são inesquecíveis. Eu defino assim o momento do Pelé com o que disse, né, o Armando Nogueira. O Armando disse que se o Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Sensacional. E o Antônio dele, inclusive, graças ao Pelé, que foi fonte de inspiração, tem outra frase que é maravilhosa. Ele disse que o jogador vê, o craque antevê a jogada. Exatamente. Isso já era em consequência do Pelé, né? Talvez naquele lance do Carlos Alberto, né, que o Tostão faz aquela jogada maravilhosa pelo lado esquerdo, rola para o Pelé, ele toca como se ali já tivesse na noção de que o Carlos Alberto talvez tenha sido por esse aspecto. Mas a roubada de bola, quem faz atrás é o Roberto Miranda, que era do Botafogo, né? Que não desistiu da marcação, ficou pentelhando lá e roubou a bola e passou, e ela chegou do outro lado. Eu acho esse gol mais bonito da história do futebol, porque ele mostra o futebol coletivo por completo, coletivo, que ele nasce numa zaga e vai crescendo, e você vê a genialidade de um craque que faz um toque no vazio e chega um lateral para fazer um dos gols. Arrepiei, só para lembrar. Flutuando, né? A foto daquele lance mostra que no momento que ele toca a bola, ele está alguns centímetros flutuando. Quer dizer, foi toda a força aplicada na o gol mais bonito da história do futebol, porque ele mostra um campo inteiro, mas você vai ver os toques dentro daquele... Eu diria até mais, o Pelé foi famoso pelos gols que fez e pelos gols que não fez. Verdade, ele criou, Pelé criou jogada. Hoje em dia são muitos vídeos, né, em que todo mundo faz aquilo que Pelé já fez. Verdade. O drible já fez a jogada. O drible no Mazzukiewicz, né, que ele tenta, tanto é que aquele lance foi motivo de se projetar uma realidade, ele fazendo o gol, a bola não indo para fora, depois. E tem o lance também do chute a longa distância, né, Márcio? Tem o chute mas eu fiz o gol que o Pelé não fez. É o chute a cabeçada. Vários jogadores. É fantástico. Vários jogadores tentam repeti-lo até hoje. É o Banks, né? Que consegue antever o lance lá. E o Adro falou uma coisa interessante, ele tinha uma estatura mediana, né? Ele tinha 1,77 m. E ele saltar, tem lances, fotos, em que a cabeça dele atinge o lugar que o goleiro salta com as mãos. O goleiro faz aquela impulsão, usa as mãos e ele chega junto com a cabeça. Quer dizer, imagine a impulsão que esse rapaz tinha. É verdade. Vamos falar. Tem mais gente querendo falar aqui. Vamos lá, tem mais gente. Tem mais gente. Pode chamar? Pode chamar. Vamos começar com o timaço. Vamos começar com o timaço. Nesse timaço tem reforço. Aqui tem um timaço. Tem mais timaço. Tem reforço. No vídeo aí. Vamos lá. Valmari Vilela. Então, primeiro a história do Rei Pelé se conta no dia da sua inauguração, quando o Rei Pelé aqui veio com o Santos. O Santos ganhou de goleada da seleção alagoana, ganhando de 5-0. Não jogou os 90 minutos do jogo. O Santos ficou no vestiário à esquerda onde fica hoje o CSA. O CSA, desde o primeiro dia que o CSA jogou no estádio Rei Pelé, escolheu o vestiário que fica para o lado da Avenida Siqueira Campos. E foi ali que ficou o time do Santos. O primeiro gol não foi marcado pelo Pelé.
seria melhor ainda a festa se o Pelé tivesse marcado o primeiro gol. Mas o primeiro gol foi marcado pelo Douglas, que era centroavante do time do Pelé, do time do Santos, naquela época, 25 de outubro de 1970. Ao Pelé, a saída dele do campo foi sem que ninguém o entrevistasse. O que é que se queria? E quando o Pelé saísse do campo, do jogo, ele fosse entrevistado, o jogo até parasse para homenagear o Pelé com uma entrevista do repórter da saída dele, mas ele não fez. Ele saiu tudo planejado. Quando ele foi chegando, foi se aproximando do túnel, ali de frente do túnel, que fez o Pelé. Sem nenhuma formalidade de nada, de substituição, placa de substituição, tá aqui quem vai entrar. Ele correu e entrou de túnel abaixo, se escondeu, não saiu mais. Foi assim. O Pelé, ao ser entrevistado antes do jogo, foi feita uma pergunta a ele, se me engano, pelo Arivaldo Maia, na entrevista coletiva, e o Pelé disse, perguntado a ele, que se ele esperava que o estádio Rei Pelé fosse aquilo que ele estava vendo, ou se ele esperava que o estádio Rei Pelé fosse ganhar notoriedade com o nome dele, aproveitar o nome dele. E ele foi sincero. Ele disse que não esperava que o Rei Pelé fosse aquilo tudo, não. Então o Rei Pelé, para ele, realmente foi uma surpresa muito grande. Pois é, esse aí é o nosso Valmari Vilela na série Rei Pelé 50 anos, já disponível também no nosso canal no YouTube, canal da TV Mar. Importante para quem ainda não acompanhou, porque tem um papel relevante da história do Rei Pelé e naturalmente citando o rei do futebol, né? Marcos Rodrigues, na reinauguração do Rei Pelé em 2010, você fez parte daquela equipe de jornalistas ali. Eles passaram por um momento histórico também, perguntar ao rei do futebol, né? Acompanhar, ver de perto toda aquela entrevista. Pro Márcio Canuto, isso é uma coisa mais normal. O Márcio, inclusive, conseguiu exclusiva, né? Agora, com os protocolos, tem essa tal da coletiva agora, né? E numa coletiva, né? Como é que foi aquele momento, Marcos? Primeiro, eu tenho muita sorte, porque não era repórter de esportes, mas o editor estava de férias, que era o Wellington Santos, abraço para o Wellington, e que resultado, caiu para mim aquela história. E eu vou fazer, eu não acreditei que o Rei Pelé daria uma coletiva para a imprensa local. Eu, até o último momento, não acreditei. Isso ele não vai falar, porque quando o Pelé chega nos lugares, é tanto político, tanto baba-ovo, puxa-saco, e gente dizendo que é amigo do amigo, para tirar uma foto com o Pelé, que é impressionante. Tem uma mulher querendo que ele autografasse no peito dela, você tem ideia. E uma pessoa, não vou dizer o nome, que ela está viva e sai da coluna social. Mas veja só, um absurdo, mas. Aí eu digo, não vai ter coletiva. Mas chegou lá, tinha coletiva. Só que esqueceram de pedir o exame psicotécnico para os colegas que eu fazia a entrevista. Porque todo mundo que fazia se emocionava. Falava muito. E o Pelé concordava. A história da pergunta longa que o Márcio estava comentando aqui nos bastidores. E aí, resultado. Eu fiquei treinando uma pergunta. O que é que eu perguntaria ao Pelé que alguém não perguntou? Pelo menos no contexto atual. Ele já era uma celebridade, tinha sido ministro, tentou que você cantou, horrível, não decolou, letrista, não dava, mas era o Rei Pelé, ator, né, que não podia beijar no contrato. A situação é a seguinte, qual pergunta você faria que o Márcio Canuto não fez ao Pelé? Pedi socorro a um gênio do jornalismo alagoano, se estiver vendo, vou mandar o link depois, Lelo Macena. Adora ler, é um jornalista que se dedica muito à leitura, que é uma prática que faz parte do nosso dia a dia, mas o Lelo lê tudo. E tinha uma questão e polêmica, porque em 58, quando o Pelé estreou como jogador e marcou o primeiro gol, com o jogador mais novo a marcar um gol numa Copa do Mundo, ele entrou no lugar do alagoano Dida, que se machucou no jogo da Tchecoslováquia. Aí eu estudei tudo, né? Não era a minha praia, eu era um apaixonado, estou arrepiado. Sim. E eu disse, eu vou perguntar ao rei se realmente existe esse bastidor de que no intervalo, diante da contusão do Dida, houve uma pressão para que o Pelé, e essa pressão teria sido do Didi e do Garrincha, porque naquela época os ataques eram os times que estavam bem na época, né? E o Botafogo estava muito bem. Então o Didi folha seca e o Garrincha, os caras, bote o Pelé, porque eles sabiam que ele era talentoso. E eu perguntei se realmente ele só entrou no jogo e se tornou o titular do Brasil naquela Copa por conta dessa pressão. E aí ele olhou assim, virou do lado assim, eu notei que eu tinha falado algo que era um conteúdo do futebol. Ele olhou e disse, garoto,
você agora me fez voltar para aquela época no vestiário. Aí eu fiquei aí eu tive condições de me emocionar, porque eu toquei num assunto que ele teve condições de esclarecer. Se eu gostaria de esclarecer. Não, na verdade, eu tinha jogado muito bem a Copa Roca, que é uma Copa que aconteceu na Espanha. E era uma competição que servia meio que para apresentar as seleções que disputariam a Copa do Mundo. E na Copa Roca, o Pelé já tinha sido destaque. Então, na prática, o que motivou a convocação já tinha sido essa atuação. E eles sabiam que se ele entrasse e o time jogasse em função do Pelé, não teria jeito. Aí eu me realizei. Se tem uma história boa, vou abrir com essa pergunta e, claro... Eu quero saber o seguinte, houve ou não houve a pressão? Ele disse que houve a conversa, mas que não foi pressão. Foi educado. Porque na prática ele já tinha feito uma boa Copa Roca. Agora, como você é o único cara aqui que entrevistou o Pelé no banheiro e viu o Pelé, além de dominar a bola em campo fora dela, né? Não vou dizer em respeito ao nosso, é verdade ou não é? Houve pressão. Você perguntou isso? Você é muito safado. Não, houve pressão ou não houve pressão? Você pode dizer. Essa pergunta eu não fiz. Essa pergunta ficou exclusiva. Bem furo no Márcio Canuto. Pronto. Já estou realizado. É desse momento, dessa relação, porque eu conversava com o Lautenay, né, sabia tudo do Dida. Então, tem inclusive o livro que o irmão do Dida, né, chegou a escrever, o Luiz. Então, o grande detalhe é o seguinte, que dessa amizade, porque dormiam no mesmo quarto, Dida e Pelé, nasceu a história da camisa do Pelé, que foi depois, por a necessidade de uma reforma no museu, né, leiloada, que depois o nosso lá não tinha como fazer para poder custear as despesas do museu, né, claro, todo mundo se vê até arrependido, mas que surgiu aquela história da camisa que foi embora, que o Pelé e o Lautenay se orgulhava muito. Ele pegava o livro, o Lau mostrava gordinho, né? Gordinho, olha aqui, a camisa que tem lá no museu, ela não tem o pezinho, ele falava assim, não tem o traço embaixo do 10, o 10, o 1 não tem. A nossa que é original, ela não tem, lá tem no museu. Quer dizer, a nossa era a principal. E o museu hoje, né, que está em reforma, tem a camisa do Pelé quando jogou pelo Santos. Inclusive mostrei a original, a autografada pelo rei, quer dizer, do dia da inauguração, que é outra relíquia. Isso tudo vem dessa relação entre o Dida e o Pelé ao longo dos anos. Você falou de um personagem que o Márcio também reverenciou, Fernando tem que saber mais sobre essa história, e eu, quando o conheci, fiquei impressionado. Como é que existia alguém que tratava o futebol como um material histórico. Então, tudo que a gente está dizendo aqui, Márcio, e você que vivenciou mais, que tem essa memória privilegiada, testemunhou, quer dizer, pode ser que tenha um dia dificuldade de documentar, mas você vivenciou. E em Alagoas existiu alguém que se dedicou a vida, uma parte da vida, a fazer essa documentação para a gente hoje ter histórias como essa, né? Então, realmente algo fascinante. Vamos aproveitar agora para pedir que o governo de Alagoas... Importante isso, Márcio. Cuide desse material histórico. Assuma. Que é consequência da dedicação de uma vida. O Lautenay botava dinheiro no bolso dele. Isso é incompreensível. Que tendo esse legado, tendo tudo isso, não se preserve uma coisa que tem história não só do futebol de Alagoas, como do futebol brasileiro. Modernizar o museu. Exatamente, entendeu? Aí que você fala histórias, e fala do Dida, se permita um pouco, né? Que o Dida foi o único que deixou o Pelé na reserva. Primeiro jogo que eu fui assistir na minha vida, eu tô velho pra cacete. Tá em forma. Alagoas e Paraíba. Dida arrebentou nesse jogo. Foi uma das maiores atuações de Vasco que eu já vi na minha vida. Eu, menino, na arquibancada ali, ligado do Mutante, eu e Luiz Canuto, meu pai, né? E o Dida arrebentou. Aí vê que é a vida, que é o momento, que é a chance, que é Deus. Nesse jogo estava o time de basquetebol do Flamengo, que viu o Dida jogar e chegou lá e recomendou a contratação do Dida. Cara, para pegar um jogador de Alagoas, de Sergipe, era uma dificuldade muito grande, ou quase impossível. Tanto que você tinha aquela seleção, quando você falava em Canto do Rio, já era um time, o São Cristóvão era um time.
times, né, que já faziam essa seleção. E foi aí que o Dida foi chamado para jogar no Flamengo e foi o maior ídolo do Flamengo até o surgimento de Zico. Não era como hoje, né, Beto? Muito bom, muito bom. História. Uma aula de história aqui. Nós estamos aqui voltando realmente no tempo, né? Falou de Lautenei, tem que ter O história. túnel, né, rapaz? Muita emoção. Eu acho que foi em homenagem ao Não tem Lautenei. conversa. E as pessoas mais próximas, o Márcio Canuto, ele tem, em relação a nós aqui, uma história de proximidade muito grande com o Pelé. As pessoas, elas falam que o Pelé também era um ser humano muito emotivo, né? Era um cara de um coração enorme. E todas as vezes, e o Marcos, ele trouxe, Márcio, aqui a situação, o Marcos, ele disse o seguinte, que a resposta do Pelé foi o seguinte: isso me fez voltar ao vestiário, na pergunta dele. Nós temos esse material em que o Pelé se emociona quando lembra de seus ex-companheiros. Vamos acompanhar. Que eu sinto muito. Uma das coisas que eu tenho às vezes nostalgia, que eu tenho tristeza de ter perdido e deixado de dar continuidade, foi essa vida, essa amizade com o pessoal do Santos. A lembrança daquela época emociona o maior jogador da história do futebol. Rapaz, todo mundo sabe que eu sou... Ai, meu Deus do céu. Esse ano não vai ter festa. O campeonato nós vamos ter que ganhar. Todo mundo sabe que eu sou a maior manteiga. Começo a falar. É de alegria, mas é chato pra caramba. E essa emoção do Pelé que nos emociona. Tá todo mundo aqui com os olhos cheios de lágrimas, né? Brincadeira. Sensacional. Né? Não é fácil, né? E um momento em que a TV mais uma vez, né, está protagonizando um encontro, né, com grandes nomes do esporte, Encontro de gerações. encontro de gerações, o Márcio aqui capitaneando como o nosso maestro aqui, o Arne Oliveira, esse que tem uma história aqui no Rádio Alagoano. O silêncio do É Márcio já assim diz que tudo. se faz Os jornalismo. olhos do Marcos Rodrigues cheios de lágrimas aqui, o Marcos Guarda também. Rodrigues também, enfim, é um momento que nós todos estamos vivendo de muita emoção por termos perdido esse grande ícone do esporte mundial. E a TV Mar sempre à frente, né, do seu tempo, sempre sendo a primeira TV a dar em primeira mão, a trazer a notícia em primeira mão. E eu fico muito feliz, sinto-me muito feliz e honrado por mais uma vez estarmos na vanguarda com esses ícones do esporte de Alagoas. Pelé era isso mesmo, Márcio? Tinha esse coração enorme, muito emotivo mesmo. Esse não é um episódio à parte, não. O Pelé era uma figura emocionante, de fortes emoções. E era uma figura tão legal que uma vez dessa, uma doidice. Quando criaram o Bem Amigos, o Galvão Bueno pediu para que me liberasse nas segundas-feiras para eu participar. A minha entrada no programa era para avacalhar. Avacalhar sim, porque era todo mundo discutindo sobre futebol, trazer uma coisa diferente, um sopro de leveza, né? E uma das vezes, eu fui de um louco, peguei uma bola e desafiei o Pelé para jogar bola, a bater, fazer como a gente diz, no campinho da praia da avenida, no tempo que eu frequentava ali perto do Salgadinho, fazer um picadinho. E não é que o Pelé tocou. Tem uma foto minha, eu botei até no Instagram. Volta aqui, a foto é famosa. Volta ali. Volta a foto. Do picadinho. O Rei Pelé se dignava, veja só, a um elemento perna de pau, que não tem nada a ver, para se levantar e bater bola. E ele deu perna de pau grande. Na melhor, rapaz. Espetacular. Mas ele foi ousado nesse sentido, né? Porque na posição dele eu não tenho a experiência que ele tem. Mas eu imagino, por exemplo, chegar no Pelé, vamos bater uma Nesse bolinha programa comigo aqui. tem uma particularidade, né? Logo no começo, aí eu ia abraçar o Galvão. Não sei se sabia essa história. Aí o Galvão recuava.
Aí eu fui abraçado no segundo programa. O Galvão recuou. No terceiro fui. Aí no quarto eu disse, Galvão, é bom que você explique. Porque o pessoal acha você extremamente mal educado, né? Eu vou lhe abraçar e você corre. É isso. É porque nunca ninguém levou um abraço para quebrar 3 costelas. Eu dei um abraço dele, claro que foi sem querer, fraturei as 3 costelas. Mas é verdade mesmo, Márcio? É verdade. Nossa Senhora! Agora, ao longo da história, mais 4 gols Pelé marcou aqui em Alagoas, né? E você viu todos, né? Foi. Na Pajussara foram 2. 2 na Pajussara. E 2 na inauguração do pronto. Vi tudo. 4 gols. Então, os olhos... E vi um gol fundamental, importantíssimo, que foi pela Gazeta de Alagoas. Aí naquela história, eu viajei primeiro para fazer as eliminatórias com o Zé Ronaldo, que é um fotógrafo histórico, né? Aí o Zé Ronaldo teve voltado, não sei se era por problema também de despesa, para diminuir. Aí eu virei fotógrafo também. E naquele jogo de 200 mil pessoas no Maracanã, Brasil e Paraguai, que era decisivo, se o Brasil iria ou não para a Copa do Mundo naquele jogo, o Pelé vai e faz o gol. 1-0 o Brasil ganhou, gol do Pelé. Você imagina 200 mil pessoas no Maracanã. Com um detalhe que foi um gol de raça, não foi um gol de técnica de drible. Você vê que ele era corajoso, né? Então foi um gol de raça, impressionante isso, né? E eu nunca vi também um time tão valente quanto o Paraguai. O Paraguai decidia, batia. Os caras não tinham medo, batiam. E o Pelé fez esse tipo de gol. Fantástico. Então é só. Que o Pelé. Não, foi aí outra história. É isso, rapaz. A gente tem mais histórias, tem mais histórias. Tem mais gente para falar aí. Tem mais gente para falar. Vou chamar logo Luciano Costa. Essa geração nova geração. Intermediária. Não somos nova não, é intermediária. Luciano Costa também tem uma palavrinha. Derlan, um abraço para você, um abraço também para o Lino, para o Arner, para os demais convidados dessa programação especial de esportes da TV Mar. É claro que a gente ainda está sentindo, né, o impacto da morte do Rei Pelé. A ficha parece que não vai cair, mas é uma realidade que machuca, que fere não só os brasileiros, como também o mundo inteiro, pelo que Pelé representou para a gente no aspecto futebolístico, acho também no aspecto mundial, em relação também à parte social, a pessoa, o ser humano que foi o Pelé. Ele, através do futebol, Canhão, ele conseguiu mudar, né, o patamar de muitas pessoas, até porque antes do Pelé, o futebol era apenas um esporte comum. Na chegada do Pelé, depois do Pelé, o futebol conseguiu trazer dignidade para o pobre, para o negro, valorização também. Entrou também na questão social do país e do mundo. E o Pelé é um gênio, eu acho único, né? Ninguém vai nascer mais com esse DNA. A gente sente, mas não esquece. Aqueles que tiveram a oportunidade de vê-lo jogar pessoalmente, a gente não teve, mas eu consegui assistir, né? Pelé Eterno. A gente viu que ele foi um gênio, cara. Foi um gênio maior de todos e com certeza vai deixar para sempre muitas saudades, mas o que importa, deixou um legado muito importante de humildade, né? Grandeza do Pelé nesse aspecto é sensacional e também, né, é exemplo para muitas gerações. Ou seja, quem na vida nunca quis ser o Pelé jogando futebol? Eu mesmo já quis, mas não tinha o dom, né, Canhão? Você, eu acho lindo, também o Arno Oliveira. Então, Canhão, beijão para você, para todos os convidados. Um feliz 2023. É claro que lamentando muito o passamento do rei do futebol. Grande abraço. Uma virada de ano que nós não esperávamos, né? Ninguém Triste, esperava. né? Triste, né? Todo mundo ainda tinha ali a esperança de uma plena recuperação. Ele ficou muito ruim no período da Copa, mas depois melhorou. E aí todo mundo, não, vai sair, vai escapar. Vamos ter o rei entre nós. E até a passagem do Pelé foi uma passagem como um rei de fato, né? Sim. Porque ele permitiu a família ainda viver no Natal, foi se despedindo aos poucos, né? Ou seja,
Um guerreiro, de fato. Bom, Sensacional. e por falar em despedida, né? Vamos nos despedir aqui também desse grande ícone da comunicação, Vai ser né? igual o jogo de futebol. Chega na metade, tem substituição. Vai estar saindo por que quer. Não, tá saindo porque quer, porque pra mim ele faz parte da minha história. Faz parte da minha história, isso aí. Márcio, Deus te abençoe. Obrigado, gente. É porque eu tenho outro compromisso com o pessoal de vocês também, viu? Agenda cheia. O cara é bom. E eu me despediria definindo Pelé, né? Inesquecível, incomparável. Gigante, um abraço. Esta figura ilustre. Não é esse é o piloto da história. Gente. Olha, minha costela. Obrigado, hein? Tchau. Olha, só para pegar carona no Márcio e ficar registrado. Excelente domínio. Saúde, prosperidade, sucesso. Só para ficar registrado. Quando o Márcio chega, ele canuta. Então canuta vai canutar. É essa coisa de dar bagunçada. Vai virar verbo. Vai virar verbo. Márcio vai no ciclo. Tanto é que o grupo do Márcio na família é canutada. É canutar, pronto. Então, quando você quiser dar uma alegrada, aí chama ele pra canutar. Vai virar verbo. Pronto. Vocês dois ciclos, viu? O homem que virou verbo. Fernando. Obrigado a todos vocês. Estou saindo com o Márcio também. Peço aqui licença a vocês. E a gente vai gravar um outro material para uma outra emissora do nosso Parabéns grupo pela grande série, de pela comunicação. inovação. Obrigado. E eu sinto-me muito feliz, Tá né? feliz com o programa? Por ser a TV Mar. Já a gente tem um vídeo do Pelé feito aqui. Isso, na TV Mar. isso. Já. E o Pelé, a TV Mar foi uma das únicas emissoras de TV do mundo a ter uma palavra, uma fala do rei já nos seus últimos anos de vida. Então, é um fato a ser comemorado. É um documento, um documento e numa série especial, maravilhosa, que vai ficar na história, não somente da TV Mar, mas também de Alagoas e do Brasil. Valeu. Muito obrigado a todos. Fernando, um abraço. Feliz ano novo, hein, Feliz ano parceiro? novo, feliz ano novo. Obrigado por tudo. Craque sendo substituído. Pode ficar, viu? Tá Se bom. quiser, pode ficar. Obrigado, um abraço. Vamos ao rápido intervalo? Chamar um rápido intervalo, organizar aqui o estúdio, que ainda tem mais 2 feras para conversar com a gente aqui. Continue conosco, Tem então, muito vídeo ainda para vir por aí. Fica com a gente. Intervalinho rápido. Voltamos já. Voltamos já, pessoal. Voltamos já, Josiel. Voltamos já, Josiel. O operador saiu para almoçar. Voltamos já. Coisa boa, por isso que acontece isso. O operador saiu para almoçar. Voltamos já, Josiel.